Somente crê, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor, creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, creio, Senhor. Oremos. Amantíssimo Pai, quão bom, Senhor, é saber o que somos. Somos teus filhos. Somos filhos de Abraão, somos filhos da fé. Não somos filhos da incredulidade. E cremos que tudo é possível, Senhor, porque nada pode impedir do Senhor querendo em operar. Ó Deus, mesmo que a nossa fé não chegue tão alto, mas ela não impede, ó Deus, do Senhor fazer, do Senhor operar. E nós, ó Deus, não duvidamos em nada de Ti. Não há dificuldades, não há nós que possa ser desamarrado, não há prisões que não possam serem abertas, não há, ó Deus, circunstâncias que não possam ser vencidas. Tu estás acima de todas as coisas e é desta forma que nós olhamos para Ti. Um Deus, um Deus supremo, um Deus absoluto, um Deus voltado para a sua igreja, apaixonado pelo seu povo. Queremos lhe agradecer pelo dia que nos destes e por estarmos agora diante de Ti. Venha, Senhor, soprar em nossas almas aquele sopro de alento, de ânimo, de vida. Ó Deus, dando forças aos seus filhos e filhas, para que possam continuar caminhando, caminhar até chegar. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Eu sei que o irmão Getúlio parece que estava procurando o irmão Beto por aí para cantar, né? Mas o irmão Beto estava ali em descanso, quer dizer, uma cidade, não é descansando, né? É lá numa cidade, Belmonte. Nós estávamos ali reunidos com os irmãos no sítio do irmão Franzão. Então os irmãos de São Miguel prometemos estar um dia com eles e eles assaram alguma coisa por ali. Nós tivemos uma boa escola dominical e eles ficaram em companheirismo. O pastor Daniel estava por ali, não sei se já chegou, né? Esperamos que o irmão Vicentinho aparecesse lá, não apareceu, né? Mas tinha algo... Tá aí, mas está aqui, né? Mas tinha alguns irmãos ali, e isso é tão bom, essa confraternização. Antigamente a gente tinha ali na minha chácara, né? Um lugar, reuníamos, tínhamos a escola dominical, comíamos juntos, ficávamos ali, tendo esse tempo de confraternização. Mas como o proprietário foi morar ali, acabou. Acabou, mas eu tenho desejado tanto isso.
E a nossa igreja ela já não é tão pequena, né? Então não é qualquer lugar mais que nos cabe. Mas eu desejei muito ter isso nesse verão, e agora já está terminando o verão. E Deus sabe, né? A gente sentar, ficar juntos o dia todo. Tivemos esses dias o mesmo ali em Nonoai, com os irmãos em Nonoai. E vocês têm um pastor que vocês não sabem se ele está hoje na igreja ou não, né? Se está viajando, se já chegou. Ainda bem que vocês já acostumaram com esse pastor. Mas eu dou graças a Deus pelos nossos auxiliares, aí estão nossos irmãos. E a igreja segue sendo alimentada, fortalecida, e nós seguimos caminhando. E uma coisa é, vamos caminhar até o último passo. Amém? Amém? Aquele que perseverar até quase o fim. É assim? Até o fim. Esta será salva. Então você pôs a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe, fique atento, marca, arrisca e siga adiante. Não olhe para trás, senão não vai dar bom serviço. Que Deus abençoe a cada um. Eu quero falar há muitos dias sobre algo. Eu não sei se eu tenho altura para falar, mas vou tentar falar e vamos deixar o nosso profeta nos falar. Romanos capítulo 7, começando com verso 1 até o verso 6. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque, quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, obrava em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Podeis assentar. É bem claro as Escrituras, quando ela nos fala, Paulo está nos falando, como diz aqui o profeta na mensagem, a união invisível da noiva, que ele diz que é uma parte da mensagem de casamento e divórcio. E esta mensagem foi pregada justamente menos de um mês antes do profeta partir. Foi uma das suas últimas mensagens. Diz ele, o profeta Paulo está dizendo que uma mulher não pode tornar a se casar até que seu primeiro esposo esteja morto. Ela não pode se casar enquanto seu primeiro esposo estiver vivo, por circunstância alguma. Ela tem que permanecer solteira enquanto seu primeiro esposo viver. E se ela cometer tal pecado,
casando com outro, né? Tendo marido vivo, será chamada adúltera. Eu estou falando do natural agora para tipificar com o espiritual. Se esta mulher cometer tal pecado, então ela está marcada adúltera. Se ela tem 2 esposos vivos ao mesmo tempo. Portanto, ao fazer isto, ela tem perdido seus direitos para com Deus e o céu. Ao fazer assim, seguro que ela o perdeu. Ela é uma excluída da economia de Deus, conforme a escritura que acabei de ler. Assim é a igreja. Vamos traçar um paralelo entre o natural e o espiritual. Entre a mulher, tipificando a igreja. Assim é a igreja, quando ela trata de misturar credos e denominação com a palavra de Deus, ela não pode estar casada com a denominação e ser a noiva de Cristo ao mesmo tempo. Ela tem que estar morta para um ou outro. Aqui a lei assim o diz. E há suficientes leis na palavra de Deus, e essa é a sua lei. Paulo falando a mesma coisa aqui, ela não pode estar casada com uma igreja de credos do mundo e ser a noiva de Cristo, porquanto uma é contrária à outra. Então, vejamos, irmãos, se a igreja está casada com Deus, ela não pode estar ao mesmo tempo casada com as coisas do mundo, casada com o sistema religiosos que são modelados segundo a ideia de homens formulados pela cabeça dos homens. Denominação são coisas feitas pelos homens. Por isso que temos tantos milhares de denominações. Hoje em dia, cada um tem o seu sistema, tem a sua norma, tem o seu jeito de ser. E não se pode pertencer a um sistema denominacional e, ao mesmo tempo, ser fiel à palavra, pertencer a Cristo. Não há como, porque um é contrário ao outro. Sistemas dos homens são contrários à vontade de Deus. Então, Paulo compara isto como 2 maridos. Entende? Agora, a mulher, tipo igreja, ela só tem direito de casar se o marido estiver morto. E sob circunstância nenhuma ela pode casar se o seu marido estar vivo. Então nós encontramos, irmãos, que tudo isso sendo um tipo. Nós viemos ao mundo tendo essa velha natureza, essas velhas tendências pecaminosas. E não podemos, com estas maneiras, vamos supor, com essa velha natureza, agradarmos a Deus. Está casado com Deus. Por isso Jesus disse para Nicodemos, que era um bom homem, tinha grandes virtudes, era religioso, mas Jesus disse, se não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Necessário é nascer de novo. Quer dizer, necessário é obteres a nova natureza. Porque com esta velha natureza não se pode ver o reino de Deus. Aí isso, por certo, deve trazer uma preocupação para cada cristão, para cada cristã, para cada jovem, mesmo nascido na igreja, porque isso não quer dizer, nascido na igreja, que está casado com Cristo. Você tem que ter a tua experiência
a tua própria decisão, a tua própria conversão, o teu próprio sim para Deus. Você deve ter vida própria, vida de Cristo em você. Não viver pela vida da mãe, do pai. É necessário que nasça de novo. Essa foi a primeira doutrina de Jesus. Só encontramos isto em um lugar da Bíblia, São João capítulo 3. Mas isto não deixa de ser a verdade. Foi a primeira doutrina e segue sendo a doutrina fundamental para todos que querem viver para Cristo. Porque o velho marido, a velha natureza, tem que morrer. Se não morrer, isso quer dizer, ela está viva. E uma vez vindo para Cristo, você estaria servindo a dois maridos. Servindo a Cristo e ao mesmo tempo amando o mundo, e disse Jesus: não podeis servir a dois senhores, porque haverá de amar um e odiar o outro, ou vice-versa. Então, é preciso a velha natureza morrer. Você diz, mas pastor, o que é a natureza? A natureza é aquilo que a pessoa simplesmente se adapta, vive, é o canal, é o leito do rio, vamos dizer, o canal pelo qual ela se sente bem, ela vive, ela anda. E é preciso a velha natureza morrer para dar lugar à nova. Não pode haver uma nova em cima de uma velha. Assim como não pode ter dois maridos. Não pode você servir a Deus e ao mesmo tempo servir ao mundo. É preciso que um morra. E olha bem, e morra, não adoeça. Não fique em estado de coma, porque coma não quer dizer que morreu. Não seja você um crente fronteiriço. É preciso que morra. E as Escrituras diz que se casar com outro, enquanto ainda tem o outro vivo, será chamado o quê? Adúltera. Esta é a designação bíblica. É a designação bíblica. Então nós queremos tomar as leituras aqui, tomando, tenha você isso em mente, a mulher como um tipo da igreja. Parágrafo 62 dessa mensagem diz o profeta: a uma mulher é confiada certa característica que ela não deve profanar, quer dizer, violar. A uma mulher é confiado isto: não há nenhuma criatura na terra como a mulher. Não. Não há uma fêmea de nenhuma classe com essa característica com a qual a mulher está. Quer dizer, a única fêmea que tem essa característica. A mulher nem mesmo estava no princípio da criação, porque Deus sabia que ela cairia. Todas as demais fêmeas não poderiam cometer adultério. Ela é a única que pode cometer adultério. Se ela houvesse sido feita como o original, isso não haveria sido complementário para a grandiosa sabedoria de Deus. Veja, ela foi feita um coproduto de um homem, mas porquanto foi moldada nesse lado, a ela também lhe foi dado um cargo sagrado de Deus para a redenção. Parando e explicando. Ela não estava na criação original. Ela estava em Adão. Quando Deus criou todas as coisas, macho e fêmea os criou, vemos que Eva não havia sido criada, ela estava em Adão. É a única fêmea que estava, vamos dizer, fora da criação original.
mas ela estava em Adão. E ela foi tirada de Adão. Como diz o profeta, as feministas sentem-se um pouco mal quando dizem é um coproduto, entende? É um coproduto do homem. Ela foi tirada do homem para estar ali. Mas a ela também foi dado uma responsabilidade, porque por ela viria a redenção. Viria a redenção, viria o Salvador. Encontramos que Deus colocou uma característica na mulher que não se encontra em nenhuma outra fêmea, em nenhum outro animal fêmea. E diz o profeta, ela tem características que não deve profanar. E o lançar a perder está violado, e se lançar a perder está violada para toda a vida. Não importa o quanto ela seja perdoada, não pode ser justificada. Eu baterei nisso um pouco, terei uma escritura disso em uns poucos minutos. Ela pode ser perdoada por sua violação, porém não será justificada nesta vida. É sempre com ela. Note agora, isto lhe sido dado. Pode ser perdoada, mas não justificada. Apesar de ser uma audiência mista, vocês sabem do que está falando. Que a mulher tem um selo que Deus colocou sobre ela, que faz com que ela seja reconhecida como uma virgem. Nenhuma outra fêmea tem este selo, mas a mulher tem. Quem fez ela? Foi o Criador que assim o fez. E fez com um propósito. Encontramos que seu corpo é um leito fundamental e, portanto, é um cargo sagrado não esquecer isto. Dali é de onde vêm os filhos, a vida. Agora estou falando, trazendo isto a uma ilustração para mostrar-lhes onde a igreja está parada. Eu não estou falando de vocês, mulheres. O que seja que você seja, isso é entre você e Deus. Ou vocês, homens, porém estou falando da igreja e Cristo. Agora, isto a ela lhe é dado para trazer vida, que só o próprio Deus pode dar. Seu esposo pode ser o portador do germe, porém Deus tem que produzir a vida. Isso é certo, tem que vir, toda vida tem que vir de Deus. Qualquer vida tem que vir de Deus. É pervertida e isso é o que a faz pecaminosa. Porém a vida tem que vir de Deus, Ele é o autor da vida. Então, se ela deixa se profanar, lança a perder, vamos dizer, a sua virgindade, ela pode ser perdoada, mas nunca justificada. Nunca será justificada. E olha o que diz o profeta. Ela tem um sagrado, um cargo sagrado de virtude encomendado a elas por seu Senhor. Uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher, isso é certo. Isso é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude. Não deve violar. Isso é, não deva perder a sua virgindade. De forma alguma. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo ao seu esposo antes que ele a aceite. Antes que ele a aceite. E corrigi-lo. Simplesmente da mesma forma como a igreja que estava casada com a lei também tem que confessar isto. Se ela não faz e vive com seu esposo por 10 anos e então confessa,
ele tem o direito de repudiá-la e casar-se com outra mulher. Essa é a Escritura. A fornicação é vida imunda. Então eu vou levar isso de uma maneira mais particular entre nós, porque hoje em dia nós vivemos em um tempo que não se dá muito valor à virgindade, jovens. E compete aos mães e os pais ajudar suas filhas, ajudar seus filhos a manter-se virgens para o seu futuro esposo, para a sua futura esposa. E uma mulher casada, diante de Deus, ela é como uma virgem. Casada com seu legítimo esposo, ela é virgem. Veja que coisa bela, é isso aí. Então, apesar de hoje não dar valor a essas coisas, porém eu quero que vocês recordem, Deus a colocou dessa forma, com um propósito. A ciência não importa, o mundo não importa, quantas são criticadas ali na escola, na faculdade, e por todos os lados, mas essa é uma virtude que você deve carregar, minha irmã. Essa é uma virtude, meu irmão, que você deve carregar humanamente falando, porque a Escritura nos diz, bem-aventurado é o leito sem mácula, quer dizer, sem mancha. E quantos homens vão para o seu leito com a sua esposa, mas não é sua esposa, vão com outras mulheres. Eu vou sair fora. Na mente, na cabeça, suas fantasias. E a Bíblia diz, bem-aventurado o leito sem mancha, quer dizer, o leito puro. Puro é puro. Mas isso é o que o mundo aplica, a coisa desregrada, que você aprende nos livros, na escola, na internet, para lhe fazer o que? Um pervertido. Mulheres não têm o seu esposo ao lado, tem um outro homem. E isto é pecado. E às vezes a verdade é que isso foi adquirido lá atrás, na juventude desregrada. Daquele rapaz. E leva esse espírito para dentro de casa, leva essa infidelidade. Ah, eu sou fiel a ela, mas espiritualmente não está sendo. E a mensagem é a união invisível. E o que é que nos une a Deus? É uma união invisível, um amor, o coração, a pureza. A verdade é o que nos liga a Deus. Pode o mundo ver Cristo em você? Tem um cargo sagrado de virtude encomendada a elas por seu Senhor. Uma virtude em particular. Nenhuma outra coisa o tem, senão a mulher. Isso é certo. Isso é encomendado a ela por Deus. Ela não deve violar essa virtude. Mesmo se ela faz algo errado, ela deve confessar aquilo. E como diz o profeta, se não confessa, ele tem direito de repudiá-la. Mesmo que tenha passado 10 anos de vida. Por quê? Você pecou contra seu futuro esposo. Seu futuro esposo. Da mesma maneira se aplica à igreja. Se aplica à igreja. Note agora, ela tem um cargo sagrado de virtude que tem sido dado, confiado a ela pelo Senhor.
Deus lhe deu essa virtude tal como foi no jardim do Éden. Ela pode dizer sim ou não, quer ou não quer. Ela tem um cargo sagrado de integridade feminina encomendado a ela, a qual não deve quebrar. A integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela. Sua característica com o homem, não permitindo todo homem. Veja, antes da serpente tocar em Eva, desvirginá-la, adulterar com Eva, porque Eva estava casada com Adão em palavra. Mas a serpente, antes de tocar nela, violar ela, o que fez a serpente? Violou espiritualmente, seduziu ela, vamos dizer, mudou a cabeça dela. E antes do diabo lhe conduzir para uma coisa errada, ele tem que tirar primeiro daqui, mudar a sua cabeça. Para lhe induzir ao erro, para lhe induzir a mentira, para lhe induzir o mau negócio, para lhe induzir a coisa pervertida, ele tem que mudar a tua cabeça. Adultério espiritual, igreja, adultério contra Cristo, é você estar casado com Cristo e parar e ouvir esses ventos de doutrinas que leva fora das Escrituras. Isto é um adultério espiritual. Porque a serpente diz que ela estava certa, ela convenceu com sua revelação, com sua lógica. Foi o primeiro pregador, foi o diabo. Agora você para. A maioria dos erros acontece porque para ouvir. A moça para ouvir aquela conversa daquele rapaz, daquela colega, e fica ali rindo sem graça. A coisa começa aos poucos. Começa por aquela mensagenzinha que chega no celular, que chega pela internet, que chega de uma forma ou de outra. Começa por aí. Agora cabe a você, como cristão, uma cristã, dizer sim ou não para aquilo. E o meu conselho é: nunca pare para qualquer coisa que seja errada. 99,9% dos erros é porque param. Para ouvir. E ali começa a ouvir. E a mente vai mudando. Primeiro, Eva foi violada aqui, a sua fé. O seu compromisso. Depois o diabo levou. Por isso Paulo nos diz bem claro que não devemos nos demover, quer dizer, não devemos sair da fé na qual fomos chamados. É simples? Amém, é simples. Olha, conheça essa revelação, ela vai te abrir os olhos. Não, então eu prefiro ficar de cego, mas vendo pela minha fidelidade. Por quê? Foi a mensagem da serpente. E outra coisa, eu quero misturando aqui. O homem só tem direito de tocar na mulher depois da bênção no altar. Nada de sexo antes do casamento. É adultério da mesma forma. É adultério. Agora ela tem um sagrado e eu desejo nomear 3 coisas que ela não deve se apartar. E você tenha isto em mente enquanto estou falando. Isto
natural, a mulher natural, segundo Paulo está aqui, em Romanos 7. Ela tem um cargo sagrado de virtude encomendado a elas pelo Senhor. Uma virtude em particular, nenhuma outra coisa tem. Ela tem um cargo sagrado de virtude que tem sido dado, confiado a ela pelo Senhor. Então aí está, irmãos, essa integridade feminina. E o profeta diz, as glândulas sexuais, deixa eu ler melhor. A integridade feminina da qual estou falando aqui é a conduta dela, sua característica com o homem, não permitindo todo homem. Veja, essas telas e veja essas estrelas de cinema. Vamos levando para o lado espiritual, se beijando e se abraçando e fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo com estas mulheres. A mulher que faz isto é de uma má característica. Ela pode ser virtuosa de outra maneira, porém, veja, em seu coração, quando essas glândulas, as glândulas sexuais, estão em seus lábios. Um homem beija a sua mulher, ele efetiva e potencialmente cometeu adultério. O beijo é um adultério em potencial. Então isso é o quê? Se é um adultério em potencial, isso mostra que a virgindade já não é tão virgem assim. Pode ter outras virtudes. A igreja, você, ou qualquer um, que começa a flertar com o mundo, ter essas demonstrações, festinhas, jogos e coisinhas, esse tipo de um evangelho intelectual, isso não é nada mais, nada menos do que um adultério em potencial contra Cristo. Sendo você um cristão, sendo você uma cristã. As glândulas sexuais estão nos lábios da mulher e nos lábios do homem. Ele pode beijá-la na mão, isso não misturaria as glândulas sexuais. Porém, as glândulas sexuais estão nos lábios. E veja toda esta tonteria e Hollywood hoje em dia, e todas essas demonstrações excessivas de entusiasmo e amor com mulheres, e assim sucessivamente, e menininhas olhando tudo aquilo. Com razão, nossa moral está tão corrompida, decaída e suja, porque exposto diante dos meninos, isto é certo, tinha que ser dessa forma para os últimos dias finais. Então nós entendemos o que é essas demonstrações, essas coisas, quando na verdade você deva permanecer virgem espiritualmente, virgem para Deus, vivendo uma vida santamente. Não importa se lhe chame de extremista, legalista, isto, aquilo, você tem que servir a Deus, manter sua virtude. Essa é uma característica que Deus requer da sua igreja, mantenha a sua virtude. E não comece a entrar por aí, por esses programas que o mundo oferece, vem aproveitar a vida, jovem, você tem que aproveitar, e é isso e aquilo. Vocês devem se permanecer, moças, puras para Deus, rapazes. Você não deve ter, irmã, sua cara pintada como a Jezabel, cortar o seu cabelo, vestir essas roupas sensuais. Mas guardar a tua integridade, a tua pureza, parar diante de certos assuntos, conversas, seja colegas ali na escola, faculdade, onde quer que seja. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na rodinha dos escarnecedores. Você tem que manter. Isso é uma coisa que você tem que manter. Falando como igreja, mulher tipo igreja, você tem que manter a tua integridade.
sua palavra, seus negócios, sua vida. Sim, sim, não, não. A santidade convém à casa do Senhor. Agora retenha isso em mente. Ela está beijando, fazendo demonstrações excessivas de entusiasmo e misturando-se em tudo mais, menos na palavra. Permite ao diabo e à educação investigações científicas e assim sucessivamente, quando a educação científica e tudo mais é absolutamente contrário a Deus. Do que está falando o nosso profeta? Olha a tendência religiosa hoje em dia. A igreja construir escola, a igreja construir hospital, a igreja construir orfanatos, construir asilos de velhos. Ora, pagamos tanto imposto que o governo cuide disso. Mas o que tem feito? Tem se desviado daquilo que Deus tem ordenado e ido atrás dos programas do mundo, da mente humana, da mente científica. O sistema completo de civilização que nós temos agora é absolutamente anticristo. O sistema educacional é anticristo. A civilização é anticristo. Está contra Deus. Fala você contra a civilização? Num desses dias Deus terá uma civilização que não terá nenhuma morte associada dentro de si. Esta civilização moderna vem por Satanás. Eu provarei isto a você diretamente da Bíblia, se o Senhor permitir. Todas estas coisas são de Satanás. Nossa nova civilização não terá nada disto nela. Mas temos que estudar? Sim, temos que estudar. Temos que trabalhar? Temos que trabalhar. Mas você saiba que somos peregrinos, estrangeiros, estamos cruzando, estamos de passagem, não temos lugar permanente. Tudo isso aqui é resultado devido à queda. Ela tem esta sagrada integridade feminina. Com razão, o homem se comporta com as mulheres na forma que o fazem. Isto é porque as mulheres atuam com o homem da maneira que elas o fazem. Ela caracteriza a si mesma, aqui fora, com short curto e apertado, depois quer que respeite, quer ter, está por cima, né? Se não dão valor em si mesmo, se elas, aí, vamos comparar, porque a mulher é um tipo da igreja. Ela mesma se desmoraliza, ela mesma se torna um objeto. Se faz ser um objeto. Já se veste para essa finalidade, para chamar atenção. Veste sexy, anda ali em cima de sapatos altos, se rebolando, se requebrando. Ela mesma se rebaixa. Ela mesma se desnuda. Esses dias vendo notícias, mulheres saindo, até aqui no Brasil, completamente como nasceram em plena rua, entrando em mercado. Depois querem o quê? Serem respeitadas? Serem honradas? A mulher honrada, a mulher tem um lugar de honra diante de Deus. Porém, aquela que não se cuida, ela leva esta marca. Leva a sua marca. E diz o profeta, usando esses shorts curtos, apertados, e roupa de homem, e coisas ali fora na rua, requebrando-se, não importa o que ela diga. Ela pode ser tão virtuosa com seu esposo, quanto possa ser, porém, aos olhos de Deus, ela é uma adúltera. Qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já adulterou com ela em seu coração. Os cultos, eles não é show.
Não é um espírito de show culto. Culto é cultuar a Deus, louvar, bendizer, ouvir a palavra. Não é um show. Vamos no show de R.R. Soares. Vamos no show de fulano. Vamos no show de Beltrano. Não, a igreja é um lugar de cultuar a Deus. Ouvir a verdadeira palavra. Nossos hinos têm que ser espírito de adoração. Nossos cantores, nossos tocadores, você, todos aqui. Nós não estamos apresentando show. O púlpito não é um lugar de um ator, porque o pregador deve viver o que ele prega ou então cai fora. É o favor que ele faz. E há homens que pregam tão bem, como disse Spurgeon, que quando você ouve eles pregando, dá vontade que nunca parem. Mas quando você vê eles fora do púlpito, dá vontade que nunca suba no púlpito também. Então nós vemos que tudo isso é o quê? A igreja não está cuidando da sua integridade feminina, da sua virgindade espiritual. Vai atrás de qualquer vento de doutrina, vai atrás de qualquer assopro do diabo. E a coisa tem se desviado. Entre as 3 coisas, a primeira, ela tem que guardar essa integridade, essa pureza que lhe foi confiada. Deus nos chamou para uma vida santa, correta, limpa. Deus não te chamou para uma vida errada. Você não deve estar misturado com coisas mundanas. Face do meio de tudo isto. Não é o seu lugar. Não se pode servir a 2 senhores, ter 2 maridos. Segunda coisa, encontramos que a ela lhe tem sido dado este sagrado cargo que não deve se quebrar. Sua feminilidade, atuar, ter seu caráter, levantar a seus filhos, ser honrados com seu esposo hoje em dia. Ser honrado com seu esposo. Hoje em dia, eles prestam um pouco mais de atenção a isto do que outra coisa do mundo. Qual a segunda coisa que a mulher tem? Seu ventre é um leito sagrado para trazer filhos. Que tipo de filhos a igreja está dando? Que tipo de filhos estão produzindo? É filhos de Deus ou filhos do amante? Você deveria se assentar em meu escritório alguma vez e ver a homens trazendo suas esposas, onde elas tratam de estar bem com Deus e confessarem de todos os homens com quem viveram desde que têm estado casadas. Você diz, essas são. Não, essas são as pentecostais. As demais nem vêm, nem viria. Assim sendo, eu estou falando de como pode se apartar quando a igreja começa a se misturar com o mundo e todas as modas e coisas que nós temos. Já somos do Pentecostes original, tanto quanto o dia é da noite. Temos nos desviado de algum lugar, dentro de algum caos tenebroso, em algum lugar e perdidos. Que encargo tão sagrado, que responsabilidade para a mulher. Agora, porque ela é um tipo da igreja, a qual tem a mesma responsabilidade, como a mulher tem uma sagrada responsabilidade com sua maternidade, gerar filhos, com suas virtudes, com seu esposo. A igreja tem uma responsabilidade sagrada de orar
sagrada para orar, e para com a palavra, e para com Cristo, simplesmente como tem uma mulher. É como uma mulher se vai com outro homem. Aliás, é como uma mulher se vai com outro homem, a igreja se dirige a estes programas institucionais e construindo programas e escolas e assim por diante. Eu não tenho nada contra eles. Eles estão bem, servem ao seu propósito, porém não são. Jesus nunca disse, vai e faça escolas. Ele disse, pregai a palavra. Aí é onde eles negligenciam isto. Não fazer instituições, hospitais e assim sucessivamente, isso está bem. Porém, esse não é o dever da igreja. Seu dever é pregar o evangelho. Porém, temos feito tudo mais exceto isto. E temos flutuado tal como Satanás fez, misturando-o com algum evangelho, alguma outra coisa, até que tem uma conglomeração de nada, corrupção, coisa até que tem, mas o nosso complexo, mas mesmo o nosso completo. O mundo completo deseja a tendência do mundo. Agora, isso é também o que é a igreja. Ela está na mesma condição, ela é um tipo. Também tem as preciosas virtudes dadas a ela pelo Espírito para preservar a palavra e o Espírito, e nunca adulterar com nada do mundo. Ela tem que manter a palavra, essa é a sua virtude, manter a sua fé, manter no caminho. Esse é o teu dever, esse é o meu dever, esse é o nosso dever. Está escrito, é aqui. Assim como a mulher está ligada ao marido e deve honrar o seu esposo, permanecendo com ele, e nós não podemos permanecer com Deus se não permanecermos em sua palavra. O compromisso seu, minha irmã, é com seu marido. Igreja, o teu compromisso é com Cristo. Nós não temos nenhum compromisso com homem algum, com grupo algum. O nosso compromisso é com isso aqui, ó. Está escrito, é o nosso dever. Você tem que honrar o teu cabeça, honrar o teu marido, honrar Cristo. Agora não viver atrás de outras cabeças, de outros assuntos, de outras ideias, de outros caminhos. Permaneçam virgem à palavra. Como a mulher deve permanecer virtuosa para o seu esposo. É o encargo sagrado para dar honra à palavra a palavra de seu Senhor por sobre todo credo feito por homens. Daí o profeta diz, veja o que Hollywood tem feito com a mulher. Em outras palavras, veja o que Hollywood tem feito com as igrejas. Veja como tem roubado as virtudes das sagradas da mulher. E poderíamos seguir e seguir, veja. Ela perdeu tudo isto. Como ela o fez? Porque houve um instrumento sútil chamado a igreja. Como houve ali no Jardim do Éden. Uma pessoa sútil, o diabo entrou na igreja tal como ele fez no Jardim do Éden e a enganou nisso. A Bíblia diz que Eva foi enganada. E o profeta compara aqui a serpente como uma religião. Ela está enganada, a mulher pensa, ela não deseja estar errada. Eva não desejava fazer mal, não foi voluntariamente, porém ela... A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, ela foi enganada. Enganada não é quando você voluntariamente o faz, é quando você é enganado a fazê-lo. Isso é exatamente o que tem sucedido hoje em dia. Ela, a igreja, tem sido enganada, eu pus igreja, pela televisão, pelas revistas,
por estas gentes. Todas estas coisas que estão saindo nas ruas, moças modernas, e elas olham as revistas e olham os retratos, e as olham nas ruas, e olham as roupas, nas lojas, como Satanás, esse grande instrumento do inferno, tem descido entre as pessoas e as enganou nestas coisas. E a mulher crê que ela está bem. Às vezes a igreja pensa que está bem, acha que está bom, mas na verdade muitas vezes está enganadas. Entra você em um consultório, o que você vê ali? Revistas, caras, modas, artistas, gente de influência. E as pessoas olham, que desejo. Quero ser bela como ela, como fulana, ter este corpo estupendo. Não é? E para ter ele, o que é que você vai fazer? Se maquiar, cortar seu cabelo, tingir seu cabelo, sair do natural, usar essas roupas apertadas. Irmã, falando igreja, você está sendo enganada, é uma igreja enganada pelo mundo. Uma igreja simplesmente enganada pelo mundo. Eu não quero ser enganado pelo mundo. E como vosso pastor, não quero deixar com que vocês sejam enganados. Essas demonstrações, esse namorisco com essas coisas erradas, está errado, é pecaminoso, é flerte com o pecado, com o diabo. E você tem que guardar a tua virtude para Deus, a tua integridade, a tua fidelidade, o teu voto de matrimônio, quando você recebeu o nome de Cristo. O que é que você perdeu ali? Na televisão, naquelas novelas. Se você está nessas coisas, irmã, desculpa, você nem é crente. Teu espírito mostra do que é que você está se alimentando. Isso mostra que você é de lá ainda. Seu primeiro Adão ainda está bem vivo. Então não te enganes dizendo eu sou de Cristo. Você não pode estar casado com Cristo sem que não morra primeiro esse demônio lá do início. Essa natureza. Agora quer agradar, quer ser bela, quer ser visual, né? E nós vivemos um tempo, como se diz, a ditadura da beleza. A ditadura da beleza. Fazer jejum, para Deus não faz, mas regime faz. E não queira misturar uma coisa com a outra. Quer fazer o regime? Tudo bem, mas não misture com jejum. Olha o que Hollywood tem feito, olha o que o mundo tem feito. Todas essas boas coisas que estão saindo na rua, as moças modernas. Olha as revistas, olha os retratos, olha aquele estilo de penteado, né, de cabelo, olha aquele estilo de roupa. Você já viu que não sai o amém? Ah? Não é difícil sair amém, né? Nas lojas, suspira profundo. Mas só ela, estamos falando da igreja, né? E mulher é um tipo da igreja, e eles? Você faz parte dessa mesma igreja. Se ama o mundo e as coisas do mundo, o amor do Pai não está contigo. A Bíblia é bem clara nessas coisas. Bem, tudo.
Não seja você enganada. Não te enganes. O arrebatamento será para pessoas que pertencem 100% a Deus. São pessoas que realmente o marido velho, primeiro Adão, morreu, não divorciou. Divórcio não quer dizer que o cara morreu. E há muitas pessoas que às vezes divorciaram do mundo, mas o velho está vivo. E você não pode casar com Cristo sem que não esteja em erro. Divórcio não quer dizer que é morte. Tem que morrer, é o que lemos. O primeiro marido tem que morrer para poder casar. Caso contrário, será chamada de adúltera. E aí está, vocês estão entendendo? E a mulher crê que ela está bem, quer dizer, a igreja pensa, e ela está morta e não sabe. Ela está distante de Deus, vê como ela perdeu tudo isto e quão astuto isso foi. Hoje quero que vocês notem, vamos só mais esse ponto. Mas eu recomendo, leia esta mensagem com temor. Abacuque disse, ouvi a tua palavra e temi. Não escute a palavra sem temer. Jesus também falou disso. Veja, se vocês desejam ler, foram suas últimas palavras justamente antes de sua crucificação. Em Lucas 23, a Bíblia diz, e seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão, bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Pense hoje em dia, a desgraça que é para ela ter um filho, vê? Então começaram a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos, porque se o almadeiro verde faz isto, que se fará no seco? Diz o profeta, falando do dia quando as mulheres, Jesus estava falando do dia quando as mulheres não desejariam mais filhos. Elas desejam um cão ou um gato ou algo como isto. Porém, elas não desejam mais filhos. Por quê? Ela é uma velha mãe rambard, não sei o que quer dizer, uma antiquada, né? Se ela tem filhos, vem. Ela não deseja. Esse é o comentário de Hollywood. Não deseja uma mulher que seja uma velha mãe quadrada, né? Vamos dizer assim. Assim sendo, ela será. Ele fará alguma operação em si mesmo. Ou ela, uma que lhes evitará ter filhos. Ele ou ela, não queremos filhos. Eles não desejam filho algum. Jesus fala disso. E o que disse ele? Naquela hora clamarão novamente para que as rochas e os montes caiam em cima deles. Quer dizer, nos últimos dias, é esse o espírito. Ela praticará o controle de natalidade para assim poder ir às festas. Eu vou acrescentar, poder trabalhar, ganhar, né? Se sustentar a si mesma. Não pode ser molestada amamentando o menino. Isso a deformaria. A deformará quando estiver grávida. Não se verá como costumava ver-se. E seu esposo é bastante ignorante para deixá-lo ir desse modo. Ela não lhe dará um filho. Jesus falou disso e disse que quando elas estivessem fazendo isto nesse tempo, eles vão clamar novamente para que as rochas caiam sobre eles. É a vinda do Senhor.
Elas pagam grandes somas de dinheiro por gatos, cachorros, para servirem de mãe para eles. Isto é certo. Ela deve servir de mãe para algo, porque é uma natureza dada a ela por Deus. Se uma mulher não dar à luz um filho a seu esposo, ela vai obter um cão, um gato ou algo. Ela tem que servir de mãe para algo. É sua natureza. Porém, dar à luz a filho e seu esposo e levantá-lo para o serviço de Deus, isso é inteiramente fora de linha dela. Ela estará tão desgraçada se tiver por sua sociedade amadora de pecado deste tipo de mulher de 1965. Um quadro genuíno de uma igreja moderna hoje em dia nem deseja a igreja moderna nenhum destes aqui clamando e gritando. Línguas, falando em línguas, Atos 2:38, garotos ao redor dela. Ela não deseja nenhum deles. O que é o filho? Assim como no natural. Protela, não quer. O que é que quer? O leito do ventre foi feito justamente para ter um filho. Mas no lugar de filho, que é o quê? Manter bonitinhas. E é o que as igrejas querem, se manter socialmente belas. Elas não querem um filho ali, dando glórias e aleluias, e rodopiando, e falando línguas, e amém, e gritando. O que eles fazem? Já tira ele e manda embora. Vai tirar ele. Elas não querem filhos. Contudo, elas sempre estão trazendo filhos. Mas que tipo de filhos elas querem? Querem filhas de Jezabel, querem filhas modernas, filhos modernos, mundanos, que não vêm envergonhar eles com o evangelho velho e antiquado. Que não vêm envergonhar esse marido com a saia comprida. Não vem envergonhar os irmãos vestindo decentemente. Tal como é no natural, tal é no espiritual. Querem modernidade. Querem modernidade. Querem vestir roupas de homens. Querem estar cheias de joias, de brincos e tantas coisas mais. Quer estar cheia de ruge, quer estar cheia de tudo. E ali se chama Igreja de Deus. Tem suas Bíblias, fala de Jesus, só fala. Não vê diferença nenhuma da pessoa do mundo. Esse é o tipo que anda gerando hoje em dia. Para não dizer, estão gerando gatos. Fulano é um gatão. É uma gata. É gata mesmo. Querem gatos. Sei lá, querem macacos, querem gatos, querem essas coisas. Não querem um filho genuíno, nascido da palavra, que crê na palavra, que tem um compromisso com a palavra. Tal é no natural, no mundo natural, assim está sendo no mundo espiritual. Mas eu quero terminar dizendo, Deus, Ele tem um povo. Ele tem um povo que não se envergonha dele. Ele diz que eu tenho um povo zeloso, especial e de boas obras. E você se sente parte desse povo? Um povo que tem um compromisso com seu esposo, Cristo. Um compromisso com a verdade. Em viver, em crer, em pregar, em atuar, de acordo com a verdade de Deus. Não com o evangelho social, não com o evangelho superficial, não com o evangelho maquiado pelo mundo, não. Esse tipo de maquiagem não é para um cristão. Nós queremos o velho evangelho duro, corretivo, sincero, mas que dá uma genuína esperança. Quero recordar que o irmão Branham diz
na sua igreja havia uma jovem que tinha uma amiga que pertencia a uma igreja moderna. E essa amiga sempre criticava. Ah, seu pastor... A irmãzinha era do Tabernáculo Brana. Seu pastor é um atrasado, é um quadrado, é um... Eles têm tantos nomes, né? O meu não, o meu é um extrovertido, é moderno, é educado, é uma pessoa sábia, dinâmica, aberta. O seu não, você com essas saias compridas, cabelão comprido, você não se pinta, você não faz isso, você não faz aquilo. O culpável é o pastor. Acontece que um dia essa moça adoeceu. E olha que doença, doença venérea. Estava no hospital, estava morrendo, e além disso era professora da escolinha das crianças. E os pequenos inocentes foram por ali esperando os anjos virem levar a professora deles. E conta que o pastor andava no corredor para lá e para cá, fumando. Porque o fumar, o primeiro que andou pregando contra isso foi o irmão Brana, baseado no que o anjo lhe disse quando ele tinha 7 anos. Não fumes. Hoje, a ciência prova que é mal, todo mundo prega contra o fumo. Mas há lugares que ainda não, ainda permanece. E o pastor andava para lá e para cá, nervoso pelo corredor, fumando. Era sábio, entendido, intelectual, né? E a enfermeira foi chamada pela moça para que esta chamasse o pastor. E quando o pastor entrou no quarto, e ela olhou bem para ele, sabe o que ela disse? Seu mentiroso, estou morrendo e indo para o inferno, você é o culpado. Por que você não me disse que todas essas coisas erradas que eu faço estavam erradas? Me chame a fulana, agora sim, que eu tenho criticado, ela sim está correta, ela está correta. Por certo, julgaram que estivesse nervosa, né? Chama a enfermeira, vem lá, lhe dê um calmante. Como que chama isso aí? Um sedativo. E esse sedativo anda mandando muita gente para o inferno. Pessoas estão procurando se arrepender, achar o caminho na última hora, e lá vem um sedativo e a pessoa... O diabo inventou também alguma coisa no final da estrada. Agora, não seja você enganado. Guarde, minha irmã, guarde, igreja de Chapecó. Guarde as suas virtudes para Deus. Guarde a sua honra, guarde a sua pureza, guarde o teu compromisso com Deus. E vocês devem gerar filhos genuínos, levantar filhos e filhas para servir ao Deus eterno. Não filhos modernos, não. Não filhos que só vivem diante ali do joguinho e a coisa o tempo todo. Não, mas conta-lhes a história de Cristo. Mostra-lhes o caminho. Ore com eles. Fala da salvação para eles. Viva o genuíno evangelho para eles. Para que eles não sejam enganados com a falsa representação. Fiquemos de pé. Queridíssimo Pai, eu quero lhe agradecer, junto com esta igreja, porque nós cremos nisto, amamos estas verdades, vinda do Senhor através de um profeta, um mensageiro, que não veio para bajular, não veio para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, não veio para coçar coceira do ouvido de ninguém, mas veio para dizer a verdade. Deus, e eu espero que todos aqueles que aqui se encontram estejam com os seus corações abertos e que possa cada um, ó Deus, ser chamada a
se manter puro, virgens para ti, Senhor, sem se comprometer com nada que seja contrário à verdade. Eu peço, Senhor, abençoa o teu povo. Se alguém ainda entre nós, ó Deus, que não tem provado o novo nascimento, mas seu coração ainda chama por essas coisas lá fora, que entenda que isto tem que morrer, porque não podemos, ninguém pode estar casado contigo se ainda vive para o velho homem. Ajuda, Senhor. Não é ela dizer, já que eu não posso, eu vou embora, não. Mas vir a ti e permanecer diante de ti, até que essa velha natureza morra e a de Cristo nasça, e venham os desejos das coisas que são de cima. Faça de cada um, Senhor, genuínos cristãos e cristãs. Nós oramos não só por nós aqui, mas por todo o teu corpo sobre a terra, por todos os irmãos e irmãs, que todos estejam, ó Deus, assumindo abertamente, tenham assumido este compromisso contigo, de gerar filhos e de se manterem diante de ti como filhos e filhas de Deus. Pai, abençoa, Senhor. É com esse tipo de bênção que nós te pedimos, que abençoe nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.